Chegou a hora de nosso estudo da lição da Escola Sabatina, que tem como título geral Alusões, Imagens e Símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Mas antes de nosso estudo, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pedimos sabedoria, Senhor, para o estudo da Tua palavra nesse momento. Envia o Teu Santo Espírito para nos ajudar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz amém. Nosso estudo número 9 é a continuação da lição passada. Esse é no Salmos, parte 2. No Salmos, parte 2. Sempre que pensamos em salmos, pensamos em louvor e adoração, e é verdade. Mas como estamos ligando nossos estudos com a profecia bíblica, temos visto como o livro dos Salmos também envolve profecias. Nosso verso para memorizar vem do livro dos Salmos. Vamos ler Salmos 67, versos 3 e 4. Louvem-te, ó povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Quando pensamos nos eventos finais, geralmente destacamos os símbolos do Apocalipse e a situação de calamidade em que o mundo se encontra. Mas a lição nos informa que as profecias, no entanto, também lidam com questões centrais como o pecado e o sofrimento, o juízo, a batalha entre o bem e o mal, a natureza da justiça e da injustiça, a perseguição do povo de Deus e vários outros temas. Os Salmos abordam essas mesmas questões em profundidade, explorando quase todas as emoções humanas possíveis, do desânimo à euforia. Vamos seguir estudando o livro dos Salmos para aprender mais sobre essas verdades tão importantes. No estudo de hoje, foram escolhidos 4 salmos que chamam a atenção para o próprio Deus. Vamos então para o primeiro tópico de nosso estudo. O título é Socorro bem presente nas tribulações. O salmo é o Salmo 46 e a gente vai ver Deus como nosso refúgio. Sim, Deus como nosso refúgio, um Deus que nos conforta e tranquiliza, aproximando-se de nós como aquele que trará socorro em tempo de tribulações. Vou ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo está cheio de esperança e promessas de que, mesmo entre as tribulações, provações e lutas que enfrentamos, no fim das contas, devemos seguir a ordem divina. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus e descansar na certeza de que um dia tudo isso vai acabar e Deus será exaltado na terra. Está lá no verso 10, do Salmo 46. Nosso mundo atual, com todos esses males, não vai durar para sempre. O que Deus promete é algo que mal conseguimos imaginar. Por enquanto, precisamos permanecer firmes, perseverando na fé e nos apegando à revelação dada por Deus, especialmente aquela manifestada em Jesus Cristo. Ellen White diz: obstáculos certamente nos confrontarão em nosso caminho, mas prossigamos corajosamente e sem reclamar.
O Senhor é bom. Ele é uma ajuda presente em tempos de angústia. Ele dirá: eis-me aqui. Se contarmos ao Senhor todos os nossos problemas e crermos em Sua palavra, Ele ouvirá e responderá a oração. O Senhor alguma vez se cansa com nossas orações? Não, não! Quando o importunamos com sinceridade de coração, Ele ouve. Ele dirá: eis-me aqui. Vamos para o próximo ponto de nosso estudo, que tem como título Esperança em meio à turbulência. E vamos continuar considerando mais alguns aspectos do Salmo 46. O Salmo 46 nos lembra de que a terra será profundamente afetada pouco antes do retorno de Cristo. Ali fala que os montes e os mares serão afetados e que o clímax da história será o colapso dos reinos desse mundo. Mas o Salmo nos lembra de que, em meio ao caos dos dias finais, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está no verso 11 lá do Salmo 46. Nosso próximo tópico tem como título Debaixo de seus pés. Debaixo de seus pés. Vamos considerar agora o Salmo 47. E nesse salmo, veremos que Deus é o nosso rei. Na verdade, ele é o rei de toda a terra, não é verdade? Vamos ler. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntaram. O povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então nós temos aí no Salmo 47, Deus como nosso rei. Satanás pensou que seria o príncipe deste mundo para sempre, mas Jesus veio a essa terra para vencer e venceu. E as profecias da Bíblia, e vemos agora também nesse salmo, dizem que em breve chegará o momento em que Cristo virá para retomar o controle total de seu reino, a nossa terra. Em breve Jesus virá buscar os seus para viver com ele no céu por 1000 anos, de acordo com o livro do Apocalipse. E depois ele retornará para transformar esse planeta em uma nova terra. Ellen White, abordando o fim do milênio, escreveu: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde depois de sua ressurreição subiu ao céu, e onde os anjos repetiram a promessa de sua volta. O profeta escreveu, lá em Zacarias: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Naquele dia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ao descer do céu em seu deslumbrante resplendor, a nova Jerusalém repousa sobre um lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo, com seu povo e os anjos, entram na santa cidade. Por isso, o Salmo nos diz: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Louve a Deus, porque em breve ele estará vindo nas nuvens do céu para buscar os seus súditos e tomar posse do reino que sempre pertenceu a ele por direito. O nosso próximo tópico tem a ver com o Salmo 75 e o título é Vinho e Sangue. Vinho e Sangue. E nós vamos ver no Salmo 75 Deus como juiz. Deus como juiz. Um juiz que vem para julgar a terra e também para fazer justiça a seu povo remanescente. Leia comigo.
A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra a sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. A lição comenta: mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil se desesperar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados, mesmo em questões tão fundamentais quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com sexo masculino e feminino. Práticas imorais das quais muitos teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são agora elogiadas publicamente. A Bíblia diz: o mundo vai de mal a pior. Embora estejamos vivendo em um mundo onde a maldade esteja presente em toda parte e o mundo parece pouco se importar com as coisas de Deus, temos a certeza de que em breve o nosso justo juiz se manifestará fazendo justiça, destruindo o mal. Ellen White tem um conselho interessante a nós que vivemos nesse momento da história. Ela diz: considere as calamidades como bênçãos disfarçadas e os obstáculos como dádivas. Hajam de modo a despertar a confiança em vez do desespero. Avance com fé humilde e o Senhor o acompanhará. Mas vigie em oração. Essa é a ciência de sua obra, o poder de Deus. Ele é seu ajudador, dele vem sua força. Ele será sua sabedoria, sua justiça, sua santificação, sua redenção. Tome o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será seu conforto, seu descanso. Chegamos agora ao nosso último tópico, que tem como título: para que se conheça a tua salvação. Para que se conheça a tua salvação. E o salmo é o Salmo 67, onde vamos encontrar um Deus cheio de bênçãos e que está presente entre o seu povo. Vamos ler então o Salmo 67 e conhecer esse Deus cheio de bênçãos. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. E a lição comenta que o Salmo começa com um pedido de bênção para o povo sobre nós, Salmo 67, verso 1. E em seguida expressa o desejo de que o caminho de Deus seja conhecido na terra e em todas as nações a tua salvação, já no verso 2, expandindo-se para todas as nações convertidas. Essa oração se realizará plenamente na Nova Jerusalém, onde não haverá necessidade de sol nem de lua para iluminar a cidade. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 23. Nos dias em que vivemos, devemos ser canais de luz a ajudar outras pessoas a encontrar esse Deus que abençoa. Ellen White disse que
Os filhos de Deus são chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que diz 1 Pedro 2, verso 9. Eles são representantes de Cristo, devem sempre procurar ensinar àqueles com quem entram em contato verdades mais elevadas e santas do que os assuntos da vida cotidiana. Creio que podemos encerrar com um outro verso do Velho Testamento que é uma bênção, que vale a pena ouvir todos os dias e todos os momentos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ore comigo agora. Querido Pai Celestial, louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso refúgio. Louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Rei, o Deus de toda a terra. Louvamos o teu nome porque o Senhor é justiça nossa e em breve se manifestará sobre a terra. Louvamos o teu nome porque o Senhor é um Deus que abençoa. Muito obrigado, meu Pai. Continue derramando o teu Espírito Santo e nos abençoando. Louvamos a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Terminamos nosso estudo de hoje e eu peço que você se inscreva aqui no canal Chegou a Hora. Curte, acione esse sino para que o canal seja também abençoado por você, não é verdade? Se gostou, compartilhe, deixe a sua mensagem aí nos comentários. E mais uma palavrinha só. Lembre-se, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata, o Senhor abençoe a todos.